Salve! No ar, Terceiro Milênio, programa que fala da atualidade. A cultura racional é a cultura terceiro milênio. E você tem que se integrar nessa fase, na fase racional, e conhecer a cultura racional. E nós estamos aqui para divulgá-la. E hoje eu tenho o Dr. Carlos Reis, e nós vamos continuar falando hoje sobre o alfabeto astrológico. E eu queria saber como era a medicina naquela época. Dr. Carlos, como era a medicina no tempo do alfabeto astrológico? É verdade. A astrologia é um conhecimento muito importante da humanidade. Em todas as culturas se vê os resquícios do alfabeto astrológico que foi regente na fase de astrologia. Naquela fase de astrologia, quando a humanidade toda era ligada à natureza, nessa fase todos sabiam ler os risquinhos, os pontinhos que estão nas palmas das mãos das pessoas, o mapa da vida, como o Porfírio falou no outro dia aqui. Então, a pessoa, ninguém enganava ninguém, bastava pedir para olhar a mão da pessoa, sabia com quem estava falando, de onde ele era, qual a profissão, tudo. Ninguém enganava ninguém. Era a fase do alfabeto astrológico. Que o ser humano. Bom, né, Dr. Carlos? Exatamente, Esse, né? exatamente. Como era bom e a gente abandonou isso tudo, né? Tudo dava certo porque a natureza orientava e a humanidade obedecia, né? Então, nessa fase, ninguém adoecia, porque a respiração da flora medicinal mantinha a saúde de todos. Olha que coisa, olha que diferença, né? De hoje em dia, esse progresso químico, desmatamento, só aumenta a degeneração, o número de doenças desconhecidas cada vez cresce mais e solução que é bom dentro do alfabeto artificial não tem. O alfabeto artificial foi criado da mente do animal pensador e o pensamento só faz obstáculos, não soluciona, né? Então, na fase de alfabeto astrológico, a respiração da flora medicinal mantinha a saúde do ser humano. E, como eu falei antes, os resquícios do alfabeto daquela fase estão em todas as culturas. E no Oriente, principalmente nas faculdades de medicina do Oriente, até hoje se estuda astrologia dentro do curso médico. Olha que coisa, né? No Ocidente, desde a Idade Média, início da Renascença, aquela história do positivismo, aí parou-se de estudar astrologia dentro das faculdades de medicina. Agora, no terceiro milênio, começou de novo. Espiritualidade e medicina já tem na USP, há poucos anos, só depois do ano 2000. Né? Então, no alfabeto astrológico, nós éramos mediadores racionais. Quando foi desvirtuado o alfabeto astrológico, porque a pessoa não queria casar com uma loura e estava escrito na palma da sua mão que era para casar com a loura, ele queria uma morena, ou o filho de um rico, estava escrito que ia ser um músico ou um lenhador, e aquele rico não queria que o filho podia dar um destino melhor ao seu filho, então a humanidade desvirtuou esse alfabeto e desceu de classe, passou a ser racional animal. Com o nosso apego à matéria, o pensamento concreto, a gente ainda inverteu o nome, passamos a nos chamar de animais racionais, botamos a parte animal ainda na frente, para ver que Deus não é culpado do sofrimento da humanidade. O alfabeto natural da natureza, o alfabeto astrológico, estava tudo certinho para a gente voltar à origem. Mas, quando se desvirtuou o alfabeto astrológico, ficamos nessa classe de animal, pensador, sofredor, mortal, sem se conhecer. Continuamos a ser aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. Passamos a ser inconscientemente ferramentas da natureza para descobrir isso, inventar aquilo ou aquilo outro, sem se conhecer, não sabendo que é ferramenta da natureza, né? Passamos a ser um vago bicho sem destino, sem saber por que nasceu e para que nasceu. Ficamos uma parasita mais monstruosa que tem sobre a face da Terra, porque cometemos crimes hediondos contra as leis naturais, mas, dentro disso tudo, continuamos a ser um centro astrológico e, com o tempo, tínhamos que encontrar dentro de nós mesmos a imunização racional. E a fase racional do terceiro milênio chegou agora com a imunização racional. No conhecimento de cultura racional, a pessoa passa a se conhecer, passa a conhecer real e verdadeiramente a mãe natureza e a se ligar a ela. E é um conhecimento superior ao conhecimento do alfabeto astrológico, que já era muito bom.
E esse alfabeto artificial que a gente vive, que é contra o natural, o nome já diz, não é uma cultura artificial realmente. Cultura tem que ter base lógica, início e fim, pé e cabeça. Alfabeto está dizendo que só tem alfa e beta. Cultura racional é alfa e ômega, tem o início e o fim definido, provado e comprovado com base lógica. Então, a nova fase da natureza é de ligação cósmica à natureza e extracósmica ao mundo de origem, o mundo racional. Doutor Carlos, se a natureza nos deu o alfabeto astrológico e nós não obedecemos, o que aconteceu? A natureza se revoltou com isso? Com esse abuso nosso? O que aconteceu com isso tudo aí, com esse abuso? É verdade. Essa é uma revelação inédita que eu, nesses meus tempos de prática clínica com homeopatia, já tratei e trato de muitas pessoas que são astrólogos, já fiz mapa astral também pesquisando por mim mesmo, já fiz mapa astral com um profissional e é interessantíssimo, mas a revelação do racional superior, da fase do alfabeto astrológico, ninguém tem. E dentro dessa revelação está a origem do espiritismo na Terra. A natureza se revoltou porque a humanidade perdeu a ligação cósmica e aí abriu a porta no espaço para a ligação dos habitantes invisíveis do astral inferior, ditos espíritos, corpos de energia elétricos e magnéticos, para fazerem atuação sobre o ser humano. Então, a origem do espiritismo foi a revolta da natureza e do campo de astrologia e para a humanidade não ficar sem alguma orientação, sendo que essa orientação era espiritual no sentido de experiências, e a maioria das experiências dão errado porque são para lapidar. A lapidação nos trouxe agora ao terceiro milênio, amadurecidos, mais desapegados da matéria, mais desiludidos da vida na matéria e procurando uma nova solução, porque com o pensamento ninguém soluciona mais nada. Não adianta reuniões de gabinetes internacionalmente, em qualquer nível, com pensamento ninguém resolve mais nada. A fase é de raciocinar e para isso é preciso a cultura do desenvolvimento do raciocínio, que é a cultura racional, cujo conhecimento está nos livros Universo em Desencanto. Doutor Carlos, começou então o espiritismo. E como é que foi o início do espiritismo? Porque ninguém conhecia e quando a pessoa recebia alguma coisa e se manifestava, como é que era? Eles diziam que era o quê? Estava doente, estava maluco, internava, prendiam, amarravam com a camisa de força. Como é que foi isso aí, esse início do espiritismo? Como aconteceu isso tudo? É interessantíssimo como o racional superior fala com uma linguagem tão simples e tão clara. Você até falou a palavra receber alguma coisa. Realmente, a atuação dos viventes invisíveis sobre o ser humano, que o ser humano tem a sua aura, o seu campo biomagnético pessoal, que é eletromagnético, e por não estar imunizado tem aberturas nessa aura, então os invisíveis começavam a atuar, a incorporar, e as pessoas não sabiam de que se tratava. Os sábios daquela época tiveram a ideia, a intuição, né, entre aspas, que reunir todo mundo porque poderia ser almas do outro mundo que queriam dizer alguma coisa. E aí juntaram todos numa mesa, várias das pessoas que tinham aquela atuação, que recebiam, caíam no chão tremendo, falavam línguas estranhas, e ninguém sabia o que era isso. E aí incorporou todo mundo ao mesmo tempo, recebeu, como você disse, e aí começou o espiritismo na Terra, e isso evoluiu ao longo do milênio, de várias formas, conforme o tempo e lugar, né, com várias características. A parte filosófica, científica é de um modo, aquela outra parte anímica é de outra maneira, mas tudo feito pela natureza, tanto a direita quanto a esquerda, para o amadurecimento da humanidade e nós chegarmos ao terceiro milênio e vir a solução definitiva de cima do mundo racional. E se diz, as pessoas dizem que tem espírito no corpo. As pessoas têm espírito no corpo, doutor Carlos? Não, isso aí é uma ingenuidade, né? É uma falta de conhecimento muito grande. A pessoa, antes de se materializar aqui, todo mundo sabe que antes de ser uma máquina de matéria orgânica, ela foi um espermatozoide ligado a um óvulo, a primeira célula dela. E aí aquilo se multiplicou e vai formando a máquina. Mas quem seleciona os genes para formar aquela máquina daquela maneira
é o campo de energia biomagnético pessoal. E esse campo de energia biomagnético pessoal, essa aura pessoal, pré-existe ao espermatozoide e ao óvulo. E ele vem carregado de energias astrológicas e vem a parte racional, a centelha divina, que é a individualidade do ser, vem no centro dessa áurea. E isso seleciona os genes. Então, a pessoa não tem um espírito no corpo. Ela é um espírito, ela é um corpo de energia e porque vive de experiência, aí a palavra espírito entrou. Viver de experiência. Quem não sabe, quem não conhece, tem que experimentar e até aventurar para chegar a algum conhecimento. Então, nós não temos um sobressalente de energia. Nós somos energia, um espírito materializado. A partícula racional está aqui para se conhecer. E essa centelha divina é a máquina do raciocínio, glândula pineal, onde está um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. Doutor Carlos, nós estamos falando de espiritismo, então eu vou aproveitar e perguntar. E preto velho, caboclo, africano, o que é isso tudo? A cultura racional também explica isso? Com certeza. Explica com base lógica, provas e infinidades de comprovações. Primeiramente, a cultura racional é em favor de tudo e de todos. Não é contra nada nem contra ninguém. Mas o conhecimento da parte espiritual foi formado aos poucos. E, como eu disse antes, é uma frase do livro, quem não sabe é como quem não vê. Os habitantes do mundo invisível, para serem recebidos pela humanidade, tinham que se apresentar de alguma forma conforme o grau de cultura do meio. Então se identificavam como preto velho, preta velha, como caboclo, e até aquelas pessoas sensitivas que tinham muita energia magnética na aura e tinham a vidência magnética, eles mesmos manipulavam as informações quânticas, manipulavam o inconsciente daquele médium para serem vistos conforme queriam ser vistos, como um caboclo de pena e assim por diante. Então são habitantes do mundo invisível que colaboraram com a humanidade para a nossa lapidação. Com a vidência racional, quando o estímulo passa primeiro pelo sétimo chakra, pela glândula pineal, a pessoa não é enganada, ela vai ver todos os corpos de energia na sua forma natural. Então aí fica provado o que o racional superior ensina com base lógica para a gente saber. Temos uma gratidão com o mundo espiritual, porque nos lapidou até agora, e a fase agora é racional. Quem está desenvolvendo o raciocínio são os nossos irmãos puros, limpos e perfeitos, extraterrenos, do nosso mundo de origem, o mundo racional. Doutor Carlos, gostaria de fazer mais uma pergunta, o nosso tempo está terminando. E essas entidades ou essas personalidades do astral inferior se apresentavam também como santos, esses santos que a gente vê na igreja católica? Aí é a questão do sincretismo religioso, né? O linguajar do católico. O santo foi uma personalidade humana, materializado aqui como todos nós. Então alguns entraram para a história, mas conforme as energias pessoais daquele santo, alguns tinham uma característica muito forte, como São Jorge, o guerreiro, e ficou correlacionado com essa parte astrológica, que quem é o guerreiro, quem é o planeta da guerra, é Marte, né? Então os guerreiros no africano, eu falei sincretismo, no africano chama Ogum, o deus da guerra, são nomes conforme a cultura, e isso entrou para a história, mas não que fosse dessa forma que o povo entende. Racionalmente é muito simples. São seres habitantes do astral inferior. Se identificam conforme o meio pela nossa necessidade de má compreensão. Doutor Carlos, como o povo pode ver, nós temos muita coisa para falar e muita coisa que interessa a você e que talvez você nunca tenha visto num programa de televisão. Mas o nosso tempo é curto, a gente tem que ir embora, mas a gente volta. Obrigado por você ter ficado com a gente e fique ligado no nosso programa Terceiro Milênio, que a gente tem muito mais coisa para falar para você e você já viu, né? Que tem coisas muito interessantes. Tchau.